Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre tecnologia de orientação a objetos, utilizando a linguagem Java. E para isso, veremos mais alguns conceitos envolvidos na construção de hierarquias de classes especializadas. Para isso, seguiremos trabalhando então no nosso estudo de caso, da construção da nossa aplicação bancária e seu conjunto de classes do tipo conta. Bom, nesta estrutura hierárquica de classes do tipo conta, como nós vimos em aulas anteriores, nós criamos uma classe raiz denominada conta, uma classe genérica, a partir da onde criamos extensões, especializações. Então, por exemplo, a classe conta especial, ela é uma especialização de conta. Isso quer dizer que classe conta especial herda tudo o que foi definido em conta e acrescenta novas características, atributos e comportamentos na forma de métodos. Então, conta especial, na verdade, acrescenta um atributo a mais, denominado limite, e modifica o comportamento sacar descrito no método original sacar lá na classe conta. Ok? Vejam que essa classe conta ela pode ser definida como um modelo, somente como um modelo, para a construção de novas especializações. Então, por exemplo, nessa nossa aplicação bancária, nós podemos ter uma classe conta que vai servir como base para a criação das demais especializações, como conta especial, conta poupança, conta financiamento e assim por diante. Então, eu nunca vou criar objetos diretamente da classe conta. Ela só vai servir somente como modelo para eu criar as demais extensões de conta. Eu vou criar objetos do tipo conta especial, conta poupança, conta financiamento e assim por diante, mas nunca objetos do tipo conta. Então, desta forma, chegamos ao conceito de classe abstrata, certo? Uma classe abstrata é uma classe que serve somente como um modelo de dados para a criação de especializações, certo? Então, eu posso tornar conta como uma classe abstrata. Para isso, a gente deve utilizar a palavra reservada abstract do Java. Então, usando abstract em conta, eu estou definindo conta como uma classe abstrata, que vai servir somente como modelo de dados para a construção de especializações, certo? Ok? Bom, na estrutura dessa classe abstrata, eu posso conter atributos, características de uma determinada classe, no caso conta, os construtores, métodos de acesso a esses atributos, e os métodos, assim como os métodos de acesso e construtores, o método depositar, que nós chamamos de métodos concretos, ou seja, métodos que têm um comportamento pré-definido, métodos que fazem alguma coisa, ou seja, o método depositar ele vai então permitir que eu deposite um determinado valor no saldo inicial da minha conta, ok? São chamados de métodos concretos. Então, além dos métodos concretos e atributos, nós também podemos definir no interior de uma classe abstrata métodos também abstratos, certo? Que são aqueles métodos que não têm um comportamento pré-definido. Então, por exemplo, este método depositar ele é um típico método concreto, ou seja, todas as especializações de uma conta, todas as especializações de uma conta, como conta especial, vão ter este mesmo comportamento. Então, conta especial, depositar vai ser a mesma coisa que de uma conta poupança, conta financiamento e assim por diante. Depositar dinheiro é bem mais fácil no banco. Agora, sacar é bem diferente. Sacar tem um comportamento diferente em cada uma das especializações. Sacar numa conta comum, nós temos que levar em consideração se existe saldo. Já o sacar numa conta especial, nós temos que levar em consideração se existe limite, certo? Então são duas coisas diferentes, são dois comportamentos diferentes em classes especializadas. Vejam bem,
Vamos criar uma nova classe nesse nosso modelo. Vamos chamar essa classe de conta comum. Essa classe conta comum, ela vai ser uma especialização, certo? Então, ela extends a classe conta. Vamos acrescentar aqui, então, o construtor de conta comum, certo? Conta comum, mesmo nome. Ao insert aqui, vamos acrescentar um outro construtor que inicializa todos os atributos. Ok? Opa, coloquei os dois construtores, coloquei um a mais aqui, vamos apagar. Certo? E aqui nós vamos colocar o método sacar em conta comum, fazendo, tendo o mesmo comportamento lá do método original e conta. Ok? Só que agora aqui em conta nós vamos tornar este método, que ele era concreto, em um método abstrato, colocando a palavra reservada abstract na definição desse método. Então, um método abstrato é aquele método que tem somente a sua assinatura, não tem o comportamento pré-definido. A assinatura seria, como nós já vimos em aulas anteriores, a definição do seu retorno, o identificador e o conjunto de argumentos que ele recebe. Fica a encargo das classes especializadas de conta a implementação do comportamento desse método sacar. Então, todas as especializações de conta, como conta especial, certo? E conta comum, devem implementar esse comportamento específico, como nós podemos observar aqui. Em sacar, tem esse comportamento que leva em consideração o limite, e conta comum não tem um limite, Então tem um comportamento diferente. Lá na classe original, na classe genérica de classe comum, de conta comum e conta especial, nós definimos esse método como abstrato, certo? Muito bem. Além desse conceito de classe abstrata e método abstrato, nós temos um outro conceito que nós podemos utilizar, que é a definição de elementos terminais numa estrutura hierárquica de classe. Por exemplo, certo? Estes métodos setNumber, getNumber e os demais gets e sets, assim como o método depositar, eles vão ter o mesmo comportamento nas classes especializadas. Então, nós podemos definir esses métodos como métodos terminais através do uso da palavra reservada final, certo? Na definição desses métodos. Então, todos os métodos get e set vão ser métodos finais, Nas especializações, nós não vamos modificar o comportamento desses métodos. Então, assinalamos eles como finais, assim como o depositar, certo? O sacar ele não vai ser final, porque ele vai ser herdado e vai implementar o seu comportamento. Então, ele vai ser um método polimórfico, enquanto que depositar não vai ser polimórfico. Nós não podemos permitir que ele seja polimórfico. Então, definimos como final. Já sacar não, certo? Muito bem. Além disso, final também tem um outro propósito. Além de marcar um método como não polimórfico na estrutura de uma classe, nós podemos utilizar essa palavra reservada final para definir também classes terminais na estrutura hierárquica. Então, por exemplo, nessa estrutura hierárquica de classes, nós temos que conta é uma classe raiz. Conta comum e especial são especializações, certo? E essas especializações não vão gerar novas especializações. Então, portanto, conta especial eu posso também definir como uma classe final e conta comum também como uma classe final na estrutura hierárquica de classes da nossa aplicação. Certo, pessoal? Então, só retomando aqui, vimos na aula de hoje o conceito de construção de classes abstratas, que serve como modelo base para a construção de especializações. Ou seja, eu nunca vou usar esta classe para criar objetos. Eu vou usar essa classe como modelo para extensões, como classe conta comum e classe conta especial. Ok?
Sendo assim, essa classe conta ela se torna uma classe abstrata. A classe abstrata ela tem atributos, né? Tem métodos construtores, métodos get e set para esses atributos, e os métodos que nós chamamos de métodos concretos e métodos abstratos. Concretos é aqueles que têm um comportamento pré-definido, e abstratos é aqueles que têm somente uma assinatura, não possuem um comportamento pré-definido. Ok? Bom, esse comportamento ele é implementado nas especializações dessa classe abstrata, ou seja, em classe comum e em classe especial. Então, fica em cargo dessas classes especializadas implementar os comportamentos específicos, né, de acordo com as suas necessidades. Então, conta comum tem um comportamento específico para sacar, conta especial tem um comportamento específico para sacar. Vimos também na aula de hoje o conceito de definição de elementos na estrutura de uma classe que não podem ser polimórficos, certo? Então eu posso definir os métodos get e set aqui de conta como métodos não polimórficos. Então nas classes especializadas de conta nós não vamos modificar o comportamento desses métodos, então tornamos eles finais, final. Né? Então aqui, por exemplo, o depositar vai ter o mesmo comportamento em todas as especializações de conta. Feito isso, então, o método depositar é um método final. Já sacar não. Sacar ele vai ser polimórfico. Então, em cada especialização de conta, nós vamos implementar um comportamento específico. Então, ele não pode ser assinalado como final. Ok? Além disso, final serve não somente para a definição de métodos não polimórficos, como nós vimos aqui, mas serve também para definirmos classes terminais na nossa estrutura hierárquica de especializações. Então, comum e especial não vão gerar novas especializações. Também são chamados de classes folha no nosso modelo, né? Então, para definir uma classe como folha, nós usamos a palavra reservada final também. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje era isso. Até a próxima aula. Nos vemos lá.